Olá, turma do segundo ano de enfermagem. Vamos dar início à nossa aula número 8. Estamos estudando, como vocês sabem, a farmacocinética. Já vimos a aula de absorção, de distribuição. Agora vamos para a aula de biotransformação. A aula de biotransformação eu vou dividir em 3 vídeos. Esse vídeo de agora. Daí eu vou passar o segundo vídeo, é uma abordagem somente do etanol, do álcool, as características do álcool, os efeitos no organismo, as interações medicamentosas com o álcool. E o terceiro vídeo é a parte final da biotransformação. Então, vamos lá? Eu tenho esquecido de colocar isso aqui nas minhas aulas, porque eu utilizo a imagem de medicamentos, de produtos farmacêuticos, de laboratórios com marca registrada, e é só para ficar claro que eu utilizo essas figuras só de forma ilustrativa e que eu não tenho nenhum tipo de conflito, interesse de ordem financeira, comercial, política e pessoal. Então, vamos para a fase de biotransformação. Os fármacos já foram absorvidos, foram distribuídos, eles agiram no seu local de ação, foram recolhidos pelo sangue e agora eles precisam ir embora. Como é que os fármacos vão embora? Nós temos a eliminação dos fármacos. A principal forma de eliminação dos fármacos é a eliminação urinária e a eliminação fecal. Porém, a maioria dos fármacos, da forma como eles entraram no nosso organismo, da forma como eles se apresentam para fazer seus efeitos, é de difícil eliminação. Então, eles precisam passar por uma fase que é chamada de metabolização ou biotransformação. Essa metabolização ou biotransformação nada mais é que uma reação química que o fármaco sofre, sempre catalisados por enzimas, para que esse fármaco se transforme numa estrutura química mais polar, mais hidrossolúvel. Então, o objetivo dessas reações de biotransformação é tornar o fármaco mais facilmente eliminado. O principal órgão que acontece isso é o fígado, porque lá no fígado nós temos uma superfamília de enzimas chamadas de enzimas do citocromo P450, que são as nossas enzimas metabolizadoras de substâncias químicas, tanto endógena como exógena. Em menor proporção, podemos observar o processo de biotransformação ocorrer em outros tecidos, como os pulmões, intestino, o próprio sangue. Só que a quantidade de enzimas nesse tecido é muito inferior ao fígado. Então, falou em biotransformação, falou em fígado, principalmente, tá? As reações de biotransformação são catalisadas por enzimas. Lembram lá o que é uma enzima? É um catalisador de natureza proteica. E a enzima, ela atua em uma estrutura que a gente chama de substrato. Na reação enzimática, o substrato sai quebrado, modificado, alterado, e a enzima sai da mesma forma que ela entrou no processo. No nosso caso específico aqui, as enzimas vão atuar no seu substrato, que nós estamos estudando farmacologia. O substrato vai ser os fármacos. Então, tem fármaco que vamos dizer que está nessa forma, conjugada aqui, representando a estrutura. Para ser eliminado, ou ele é muito grande, ou ele é muito lipossolúvel, a enzima vem, quebra aqui o composto, fica 2 compostos menores. Mas não necessariamente é só a relação ao tamanho, mas sim a característica de hidrossolubilidade. Voltando lá que eu falei para vocês, a absorção é importante que o fármaco esteja na forma lipossolúvel. Passar de um compartimento líquido para o outro na distribuição também. Porém, aqui, para a eliminação, é importante que o fármaco esteja na sua forma hidrossolúvel. Lembram lá, na aula de absorção, que eu passei para vocês o conceito de metabolismo de primeira passagem ou eliminação pré-sistêmica? Na verdade, essa parte aqui foi em sala de aula, e acho que foi a nossa última aula. Vamos ver aqui na figura no lado direito. Um homem aqui fazendo uma administração de medicamento por via oral. O medicamento vai aonde? Estômago e intestino.
desintegra, dissolve e é absorvido, ou no estômago ou no intestino. Já vai para a corrente geral sistêmica fazer efeito? Não, vai passar pelo fígado, circulação enterohepática ou circulação porta. No fígado, ele, que é o nosso principal órgão de metabolização, o fígado já pode encontrar a droga que foi que acabamos de administrar e transformá-la e deixou ela hidrossolúvel. Qual que é a característica da reação de metabolização? Normalmente, o fármaco que está na sua forma ativa fica na sua forma inativa. Então, quando tem o metabolismo de primeira passagem, o fármaco passou pelo fígado, sofreu inativação, uma fração dele, e o restante caiu na corrente circulatória e vai ser distribuído para todo o organismo. Então, na reação de biotransformação, o fígado, com o trabalho das enzimas, tem como função deixar o fármaco mais polar, mais hidrossolúvel, para mais facilmente ele ser eliminado. Porém, nesse processo, ele acaba inativando o fármaco. Então, existe essa inativação inicial quando a gente faz medicação por via oral. Todas as outras vias, subcutânea, transdérmica, intravenosa, desvia dessa circulação porta, a medicação cai diretamente na corrente sanguínea e vai fazer efeito. Não existe metabolismo de primeira passagem por outras vias de administração. Então, vamos ler esse quadrado aqui. Certos fármacos são inativados com tanta eficiência em sua primeira passagem pelo fígado que não podem ser administrados por via oral. Lembram lá? Quando um fármaco tem uma alta taxa de eliminação pré-sistêmica, não vai chegar nada na circulação sistêmica ativa. Então, não adianta fazer essa via. Um desses fármacos é o antiarrítmico, a lidocaína. A lidocaína tem duas ações farmacológicas. Tópica, ela é anestésica, e injetável, ela é antiarrítmica. A sua biodisponibilidade é de apenas 3% quando administrados por via oral. O que significa essa biodisponibilidade de 3%? Se eu tomo 100 miligramas, vamos dizer, da lidocaína, apenas 3 chega na circulação sistêmica, e essa quantidade é muito baixa para produzir o seu efeito, não atinge o nível plasmático efetivo. Por isso que nós temos lidocaína injetável, temos lidocaína tópica, não temos nunca por via oral. De novo, olha essa figurinha, já estão cansados de ver essa figurinha. Vamos ver aqui, medicação por via oral, vai passar para o trato gastrointestinal. Essa é a circulação porta enterohepática. O medicamento, ao passar por aqui, antes de atingir a circulação sistêmica, aqui no fígado, sofre a eliminação pré-sistêmica, o metabolismo de primeira passagem. Todas as outras vias, intravenosa, intramuscular, subcutânea, inalatória, sublingual, retal, vão tudo direto para a circulação sistêmica e não ocorre esse fenômeno. Então, aqui sinalizando a passagem das substâncias do sistema gastrointestinal para o fígado. O que eu venho falando para vocês? Que o metabolismo de primeira passagem ocorre no fígado, quando a medicação é feita por via oral. O fígado não tem como objetivo ativar e inativar ninguém, ele tem como objetivo deixar o fármaco mais polar, mais hidrossolúvel. E nesse processo, ele acaba, sem querer querendo, vamos dizer assim, inativar os fármacos. Por isso que a gente tem essa perda. Porém, tem alguns fármacos que são exceção. Sempre tem exceção nas regras. Existem alguns fármacos que fora do nosso corpo, eles estão na sua forma inativa. É isso mesmo, você vai lá na farmácia, compra o produto lá dentro da cartelinha, ele não tem ação. Por que ele não tem ação? Como assim, professora, vendem um medicamento sem ação? Esse medicamento, ele vai ser administrado, vai passar aqui pelo sistema gastrointestinal, vai entrar na circulação porta, vai passar pelo fígado, o fígado vai olhar para o medicamento, vamos dizer assim de forma bem simples, e ele vai transformar esse medicamento para deixá-lo mais hidrossolúvel, para mais facilmente ser excretado. Só que sem querer, querendo,
ele, nesse caso, acaba deixando a droga ativada. Deu para entender? Então, tem alguns fármacos, a maioria deles, né? Não sei quantos por cento, mas a grande maioria a gente chama de droga. O que é droga mesmo? Lá na nossa primeira aula, é uma substância conhecida, de estrutura conhecida ou não, que vai interagir no organismo causando um efeito. Esse efeito pode ser bom ou ruim. Droga, medicamento, efeito bom. Então, quando é droga, o fármaco já está na sua forma ativa, droga, medicamento, né? Já está na sua forma ativa. Ao passar pelo fígado, pode ou não sofrer inativação, depende da característica da droga. Porém, tem algumas substâncias que nós chamamos de pré-droga ou prodroga. O que é uma pré-droga ou uma prodroga? É uma substância que se apresenta inativa, precisa das enzimas do fígado para fazer uma reação de transformação e nesse processo ele acaba sendo ativado. Então, o que é uma pré-droga, uma prodroga? Quando o próprio metabólito é a forma ativa. O que é um metabólito? É um produto do metabolismo, é um produto final de uma reação química. Na verdade, eu tenho o metabólito intermediário e o metabólito final. São compostos químicos convertidos em substâncias farmacologicamente ativas após a biotransformação. No caso da pré-droga ou prodroga, a biotransformação torna a droga ativa para exercer o seu efeito farmacológico. Então, vamos aqui. Todo mundo conhece medicamento aqui, captopril. O captopril é um antihipertensivo. Ele é usado rotineiramente a nível ambulatorial para o paciente controlar sua pressão arterial sistêmica. Toma-se um comprimido ou 2 por dia por via oral. Porém, o médico prescritor orienta esse paciente que no dia que a sua pressão estiver muito alterada, ao invés de ele fazer por via oral, ele pode fazer por via sublingual. Porque o medicamento vai se dissolver embaixo da língua, vai atravessar a mucosa sublingual, vai diretamente para a corrente sanguínea e o início de ação é muito mais rápido. A gente já conversou que a via oral, o início de ação sempre mais lento. Existe um irmão do captopril, que é o enalapril. Os dois fazem parte do mesmo grupo de antihipertensivos. Porém, o paciente que toma o enalapril, ele tem que fazer sempre por via oral. Não pode se fazer o enalapril sublingual. Sabem por quê? Porque o enalapril é uma prodroga ou pré-droga. Ele está inativo. Ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser feito por via oral para passar pelo fígado para sofrer a sua ativação. Ah, professor, então o captopril é melhor que o enalapril? Não tem melhor ou pior. É a característica do fármaco. Tem pacientes que se adequam mais ao enalapril, o captopril dá muita tosse seca, por exemplo, não que o enalapril não dê, mas o captopril pode ser feito sublingual porque ele já vem na sua forma ativa. O enalapril, não. Existem 2 grupos de reações de biotransformação. Grupo 1, reações não sintéticas ou reações de fase 1. Esse grupo de reações são reações que vão modificar a estrutura química da droga. Vai acontecer alguma coisa na estrutura do fármaco. Vai ser acrescentado uma molécula, vai ser retirado, vai ser exposto. De alguma forma, o fármaco vai ficar mais polar, mais hidrossolúvel. E também essas reações de fase 1 podem preparar o fármaco para uma reação de fase 2. Quem são as reações de fase 1? Oxidação, hidrólise e redução. Então, eu vou dar exemplo de cada uma dessas reações aqui. Ninguém precisa decorar a reação química, só para vocês entenderem o processo. Eu vou pegar o exemplo da biotransformação no nosso organismo de uma molécula química que não é um fármaco, mas é bastante conhecida. Chama-se álcool etílico ou etanol. O etanol nós ingerimos por via oral. Ele vai ser absorvido na mucosa gastrointestinal e ele vai fazer a sua ação no sistema nervoso central. Depois dele fazer a sua ação, não vai ficar para sempre agindo, não vai ficar para sempre alcoolizado. O álcool vai ser retirado do sistema nervoso central, vai ser conduzido ao fígado e lá ele vai sofrer a reação de transformação.
Então, a primeira reação de transformação aqui é a estrutura do álcool. O que é um álcool na química orgânica? É uma estrutura que tem uma hidroxila, um OH ligado a um carbono. Então, aqui nós temos a hidroxila do álcool, vem uma enzima e faz uma reação de oxidação. Reação de oxidação é uma reação que vai ser retirado um hidrogênio da molécula. Ó, tem aqui o NAD, nicotinamina adenina dinucleotídeo, vai pegar esse H+ aqui e vai incorporar. Isso só ocorre na presença dessa enzima, chamada de álcool desidrogenase. No meio aqui, entre o produto inicial e o produto final, eu tenho uma molécula que é um aldeído. Na química orgânica, um aldeído é uma molécula que tem um radical, que é um carbono ligado a um hidrogênio com duas ligações ao oxigênio. Ele é chamado de cetoaldeído ou aldeído acético. Daí nós vamos ter a segunda reação. Primeira reação, segunda reação. O acetaldeído, aldeído acético, vai ser convertido, mais uma reação de oxidação, a acetato. O acetato ou ácido acético. Um ácido, uma molécula que tem um C-O, OH. Então, o etanol, o álcool etílico, entra no nosso organismo na forma de etanol e sai lá na urina na forma de ácido acético ou acetato. Isso é um exemplo de reação de biotransformação. O álcool, na sua forma original, é muito lipossolúvel, é de difícil eliminação. Quando ele se transforma em ácido, fica muito mais fácil de ser eliminado. Então, é só para vocês entenderem que as substâncias entram no nosso organismo de uma maneira e provavelmente ela vai sair de outra. Tem algumas moléculas, alguns fármacos, que eles saem do jeito que eles entraram, mas a maioria vai sair transformado ou biotransformado. O vídeo seguinte é só sobre etanol, mas aqui a gente só para eu mostrar uma interferência do etanol. O etanol, então, é convertido em aldeído acético, que é convertido em ácido acético. Para que essa conversão ocorra, eu preciso do trabalho de duas enzimas. Lembram lá quando a gente estudou enzima? As enzimas são altamente específicas. Existe uma enzima para cada reação química que existe no nosso organismo. Então, essas enzimas são altamente específicas, produzidas lá pelo fígado. Então, o etanol é convertido em aldeído acético e o aldeído acético é convertido em ácido acético. O problema, quando a gente ingere muito etanol, não é, na verdade, o etanol em si. É esse aldeído acético aqui. Se você ingere pouco etanol, o nosso fígado tem um sistema de reserva de enzimas, vai lá e rapidamente transforma o aldeído acético em ácido acético. Porém, quando a ingesta é muito excessiva, você bebe mais do que o fígado é capaz de produzir mais desidrogenase aldeídica e vai acumulando no organismo o aldeído acético. Esse aldeído acético aqui que é tóxico, que causa náusea, vômito, vasodilatação, que dá enxaqueca, dor do estômago, que são aqueles sinais e sintomas da ressaca no outro dia, certo? Então, isso aqui é um mecanismo que ocorre ou quando o álcool é ingerido em grande proporção, ou quando a pessoa, o indivíduo, toma algum tipo de medicamento que vem aqui e bloqueia essa enzima. Então, existem situações que essa enzima desidrogenase aldeídica ou aldeído desidrogenase, é a mesma coisa, ela é bloqueada por algum medicamento. Esse medicamento, gente, ela tem uma função. Vou dar um exemplo. Existe o secnidazol, é um antifúngico. Por que a pessoa está usando o secnidazol? Porque ele tem um problema fúngico, uma infecção fúngica. O secnidazol vai atuar no fungo, vai matar o fungo. Só que ao passar pelo fígado, é como se ele fizesse um comando para essa enzima desidrogenase aldeídica e deixa essa enzima paradona, sem trabalhar. É como se ele chegasse e desse um comando: ó, se vier alguém aí que você tem afinidade para fazer reação, não faça. E ela obedece. Então, esses medicamentos, tem o metronidazol, tem o disulfiram,
tem a cimetidina. Então, alguns fármacos têm essa característica. E isso é uma interação entre o medicamento e o álcool. O medicamento vai estar interferindo no metabolismo do álcool, vai promover acúmulo de aldeído acético e, como consequência, a gente vai ter uma intoxicação com sintomas e sinais bem ruins. Então, o nome desse processo, ele tem 3 nomes: mecanismo de sulfirã, mecanismo acetaldeído e efeito antabus. É tudo a mesma coisa. É quando ocorre o bloqueio por fármacos da enzima desidrogenase aldeídica ou aldeído desidrogenase, impedindo a biotransformação do aldeído acético em ácido acético. O aldeído acético vai acumular no organismo, causando efeitos tóxicos. Quais serão esses efeitos? Vasodilatação, queda de pH, taquicardia reflexa, náusea, vômito, enxaqueca e alterações, então, cardiovasculares. Então, aqui, substâncias que promovem esse efeito junto com o álcool. Disulfiram, por isso que tem esse nome. Metronidazol é um antibiótico e é antiprotozoário. Griselfulvina, antifúngico. Tolbutamina, hipoglicemia antioral. A fentolamina é um vasodilatador. Cloranfenicol, antibiótico. A quinacrina, tá na moda agora, quinacrina, né? É para tratamento de malária, lúpus. E as cefalosporinas, é um grupo de antibióticos. Ninguém precisa decorar esses nomes, só quero que identifique, tá? Então, se a pessoa vai fazer uso de algum medicamento, qual medicamento que é bem comum? Metronidazol. Cefalosporina também. Orientar o paciente que ele deverá ficar em abstinência de álcool 2 dias antes de iniciar o tratamento até 2 dias depois. Então, eles inibem a enzima, elevando a sua concentração, a concentração do etanol, do acetaldeído, em 5 a 10 vezes, desencadeando a síndrome do acetaldeído ou efeito antabus, ou mecanismo de sulfirã. Então, desencadeia vasodilatação, cefaleia, dificuldade respiratória, náusea, vômito, taquicardia. Então, esse é o mecanismo de sulfirã. É uma reação entre o álcool e o medicamento interferindo na biotransformação do álcool. Esse disulfirã aqui, ele é utilizado no tratamento do alcoolismo. É aquele pó que colocam na bebida do indivíduo que bebe para ele parar de beber. O que o disulfirã faz? Faz isso, gente. Faz a pessoa não sabe que tomou disulfirã, porque colocaram escondida na comida, na bebida. Vai beber, o seu corpo não está preparado para transformar o álcool e esse acetaldeído se acumula, causando esses efeitos tóxicos. O mecanismo de ação é pouco funcional. Ele se baseia naquele sentido assim: imagine que você se alimentou de um prato, uma comida, uma fruta, e após se alimentar desse alimento, você começou a passar muito mal, vomitou, teve vômito, diarreia, se sentiu muito mal. A tendência do nosso organismo é associar esse mal-estar àquele alimento e a pessoa ficar com aversão àquela alimentação. Então, essa que é a característica do trabalho do efeito do disulfirã. Na prática, ele não funciona muito bem, né? Não tira a vontade de beber, tomar uma água. Então, esse medicamento hoje ele é controlado, só é vendido com receita, para que a pessoa saiba que ela está fazendo a medicação e não coloque escondido na bebida, na comida. Se a pessoa quer parar de beber, quer se submeter a um tratamento e vai tomar disulfirã, ele vai estar ciente que ele vai passar bem mal, né? Então, esse é um mecanismo de ação. Existe uma outra reação de fase 1 ainda, que é chamada de reação de hidrólise. O que é uma reação de hidrólise? Olha o nome.
Hidrólise vem de água. Lise, quebra. É uma reação catalisada por enzimas em que a molécula da água, as enzimas são as hidrolases, ela vai quebrar um composto maior em dois compostos menores. E o H+ da água vai para um composto e a hidroxila OH- vai para outro composto. O composto fica menor, que é mais fácil de ser eliminada, e fica com cargas. Então, eu tenho aqui um composto grandão. Quando tem esses anéis aqui, essas ligações cíclicas fechadas, o composto fica bem lipossolúvel. Vem aqui, reação de hidrólise, quebra o composto, a hidroxila da água vai para um e o H+ da água vai para um e a hidroxila vai para outro. Ficou dois compostos menores. Reações de fase 1 ainda, mais uma reação de fase 1 é a reação de redução. Redução é uma reação em que a molécula ganha um H+ de outra molécula, ou ela perde o oxigênio, e podendo haver quebra dessas moléculas, desdobramento. Então, nós temos aqui exemplos de reação de redução. Reação de redução. Reação de redução é quando alguém doa o H+ e alguém recebe o OH+. Então, veja essa molécula aqui, diclorofenol, indofenol. Ele vai ganhar aqui um H+. Da onde é que veio esse H+? Veio dessa molécula aqui, que doou o hidrogênio. Então, uma ganhou e a outra perdeu, tá? Então, isso é uma reação de redução. Se o fármaco faz uma reação de oxidação, de hidrólise ou redução, ele já pode ir embora. Porém, alguns fármacos, mesmo fazendo essas reações, eles não estão ainda suficientemente lipossolúvel para ser eliminado. Daí eles vão sofrer uma reação sintética ou reação de fase 2. Reação sintética ou de fase 2 é toda reação de síntese, síntese é unir, ou de conjugação, conjugar também é unir. Para que uma reação de fase 2 ocorra, normalmente o fármaco precisa ter passado por uma reação de fase 1. Então, assim, muitas vezes somente as reações de fase 1 não são capazes de eliminar o fármaco, precisa fazer uma segunda reação. O que é uma reação de síntese ou conjugação? Uma estrutura do fármaco vai ter afinidade por uma estrutura química endógena, de uma molécula endógena, e vai se ligar. Daí essas duas juntas, elas ficam lipossolúveis. Então, nós temos regiões dos fármacos que são radicais, que têm mais tendência a fazer ligação química. Radical carboxila, hidroxila, amino, metila. Essas partes dos fármacos, cada fármaco pode ter uma, duas dessas partes aqui ou mais, ou não ter nenhuma, tá? Vão reagir com grupos funcionais de substâncias endógenas. Pega um pedaço dessas substâncias que são produzidas pelo nosso organismo e se ligam no fármaco, o fármaco fica polar, fica hidrossolúvel. Então, aqui um aminoácido é uma coisa que está dentro do nosso organismo. Eu pego esse aminoácido glicina, grudo no medicamento, ele fica lipossolúvel e vai embora. Então, nós temos aqui um exemplo de reação de fase 2. Esses grupos funcionais se unem e o fármaco fica mais fácil ser eliminado. A forma mais comum de conjugação é com ácido sulfúrico e com ácido glicurônico. Então, eu tenho aqui ácido acetil salicílico. Ele faz reação de fase 1. Ele pode sofrer, então, uma reação de fase 1, não é o suficientemente para ele ser eliminado, ele vai fazer uma reação de fase 2, tá? Então, nós temos aqui a carboxila do ácido acetil salicílico e aqui o radical. Ele sofreu uma reação de hidrólise e quebrou esse pedaço, entrou o hidrogênio aqui. Primeira reação de fase 1, uma reação de hidrólise. Essa reação de hidrólise não foi suficiente para deixar o fármaco lipossolúvel o suficiente para ir embora. Ele vai ser conjugado, ligado com o aminoácido glicina
grudamos aqui em cima o aminoácido glicina, ó, o aminoácido, e ele vai ser eliminado. Ou grudamos essa outra substância química aqui, chamada de ácido glicurônico ou glicuronídeo, e apesar de estar maior, ele está mais lipossolúvel. Desculpe, ele está mais hidrossolúvel. Ai, meu Deus. E existem outras regiões que também pode ocorrer o metabolismo dos fármacos. Como eu falei, pulmão, intestino. Tem alguns medicamentos, como é o caso do cloranfenicol, eles precisam do trabalho das bactérias da nossa microflora normal do intestino para que eles consigam ser eliminados. Então, é um exemplo de metabolismo fora do fígado, metabolismo extra-hepático. Então, gente, entendido até aqui a parte da biotransformação. Então, quero que vocês entendam o objetivo da biotransformação, deixar o fármaco mais polar, mais hidrossolúvel, para mais facilmente ser eliminado. A biotransformação é um conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas, e eu tenho dois tipos de reações: reação de fase 1, oxidação, hidrólise e redução, e reação de fase 2, principalmente a conjugação. No próximo vídeo estarei falando sobre o álcool e interação do álcool com os medicamentos e os efeitos do álcool no nosso organismo. Aguardo vocês até lá.